Olá, amigos do Café com Velocidade! Hoje nós estamos aqui para uma edição mais que especial. Para você que está nos assistindo, estamos os três aqui. Para você que está nos ouvindo, estamos todos reunidos no mesmo lugar. E é um dia muito legal, porque são raras essas oportunidades. E eu fico muito feliz quando a gente está junto aqui para gravar uma edição. Fica mais dinâmico, fica mais legal. Se eu não concordo com o Raposo, já bato nele aqui mesmo, entendeu? Então é muito melhor, flui muito bem esse tipo de gravação. E falando com ele, olha só que legal, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite, Thiago Raposo. Olá, Bárbara Franzin, olá, ouvintes e telespectadores do Café com Velocidade. É isso, a gente aproveita sempre essas raras oportunidades onde estamos os três juntos para gravar essa edição especial, para levar algum material exclusivo aí para vocês, ou alguma coisa diferente. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Vamos responder algumas perguntas que o pessoal do nosso grupo do WhatsApp, que eu lembro a vocês e reforço esse pedido, venham fazer parte desse grupo. Temos um grupo no WhatsApp bem legal de discussões, de interação. Você quer participar, mande o seu número de telefone para cafécomvelocidade@gmail.com. Você vai ser adicionado no grupo e é bem legal, é a resposta imediata. Nós falamos, pessoal, estamos aqui, vamos gravar, mandem perguntas, já chegou aqui 10 perguntas numa tacada só, então a gente vai tentar responder. Mas antes disso, vou dar as boas-vindas para Fábio Campos, meu colega Fábio Campos, que veio lá de BH para São Paulo para ajudar a fazer esse programa especial. Seja muito bem-vindo, Fábio Campos. Muito obrigado, senhor é muito gentil. E a gente está começando agora, né, Raposo? É sempre bom colocar para os nossos ouvintes que é a temporada de brindes para os Patreons, inclusive, né? Que podem ver em vídeo a gente. Os nossos ouvintes normais estão nos ouvindo, mas os nossos Patreons estão nos vendo. Então o início vem aí, a gente vai sortear brinde, a gente vai dar cada vez mais conteúdo exclusivo. Então, como nós prometemos há duas edições atrás, né? Algumas edições atrás que estava aberta a temporada de premiação para os Patreons, aqui estamos nós começando a cumprir. E o que me deixa mais feliz é que nós, de sopetão, como diria o outro, sopetão é bom, hein? Anunciamos que íamos gravar esse programa no sábado à tarde, que estamos aqui no final de semana, e já choveram perguntas para essa edição. Perguntas sobre Fórmula 1, sobre MotoGP, sobre Fórmula Indy. Então a gente já conseguiu conteúdo para esse programa de uma maneira muito rápida, muito legal e muito dinâmica, o que é a prova de que a nossa interação com os ouvintes está cada vez melhor. E olha, não vou entregar o ouro, mas vem muito mais coisa pela frente nesse ano de 2015. Eu tô certo ou não, Bárbara Franzin? Que é uma honra poder passar o microfone para você. É muito bom mesmo gravar ao vivo e você está certo, sim. Temos muitas coisas para esse ano. A gente está até reunido aqui, né, para conversar sobre o podcast e tentar melhorar sempre, que é o que vocês merecem, sempre o nosso melhor. E então acho que a gente pode partir aqui já para as perguntas. Agora é só olhar, eles fazem assim ou fazem assim, é muito melhor, muito mais tranquilo. Mas o celular apaga. Posso ler a primeira? Eu ia te auxiliar, segurar pra você. Olha só. Que gentileza, né? Muito educado. Muito educado. Mas a gente tem aqui a pergunta do André Coelho, que ele pergunta se a temporada dos anos 90 comparada de hoje, qual seria a melhor e por quê? Pra quem que eu passo esse microfone, esse gravador? Já que ele fez assim, ó. Então, ele foi mais rápido que você. Olha, primeiro, legal que a gente já começa com uma pergunta densa, né? Não é uma pergunta comum, uma pergunta simples, uma pergunta que requer uma resposta de 2 minutos, né? É uma pergunta realmente interessante. Ele pergunta sobre as temporadas dos anos 90 com as temporadas dos anos atuais. Olha, já que você escolheu o Coelho, mas não é o Bunnyman, né? É o André Coelho. É o André Coelho, não é o Ricardo Coelho. Eu acho o seguinte, antes de ouvir o Raposo, de anos 90 pra cá, a gente corre o grande risco, a gente também não pode generalizar, né? A gente teve campeonatos nos anos 90 bons e campeonatos ruins. A gente tem campeonatos nos anos 2000 ou dos anos 2010. A gente tem que trazer pra essa década, né? Dos anos 2010 pra cá, essa década não terminou, ouvinte, mas eu acho que tá indo melhor do que a década de 90. Eu acho que a gente teve um ano de 2010, foi aquele ano daquela competitividade enorme, né? 4 pilotos foram para a última prova brigando pelo título. Não é só isso que dá um campeonato uma consistência em termos de chamar o campeonato de bom. Na minha visão, o que conta são boas corridas. Não sei se a intenção da pergunta era exatamente essa.
Né? Porque uma coisa é um campeonato bom, outra coisa são corridas boas. Às vezes pode haver essa diferenciação. Como eu tô sempre preocupado com corridas boas, eu acho que os anos 2010 estão melhores. Mas se a gente for comparar com outras décadas, não. Mas já que você citou a década de 90, Raposo, eu não sei se você concorda, eu acho que a gente teve sim 2010. Os anos de 2012 e 2013 foram 11 e 13, desculpa, foram um pouquinho mais dominados em termos de tabela, mas também com boas corridas. E 2014, eu sempre digo, né, para mim é um ano memorável, um ano, 2 pilotos brigando várias provas, roda, Hamilton e Rosberg. Então, você concorda, Raposo? Você acha que estamos melhores do que os anos 90? E eu só repito, essa década não terminou ainda, a gente tem ainda mais uns 5 anos para poder chegar a uma conclusão mais firme. Mas entre 90 e 2000, o que você acha, Raposo? Não adianta fazer essa cara, não. Vamos tentar fazer aqui um review rapidamente. Se você quiser me ajudar, me fala que eu estico. Não, Não é que eu fico assim, não? não, eu posso olhar pra ele também. Eu posso olhar pra ele, Bárbara, também. Deixa eu sair aqui. 90, o que tivemos 90? Senna, McLaren, Prost e Ferrari. Foi uma briga interessante que culminou aquela Suzuki, o Senna dando o revide pra cima do Prost na primeira curva. 91 foi Senna e Mansell. 92 o Mansell sobrou com aquela Williams que até a Bárbara Franzin seria campeã naquele carro, porque ele andava sozinho. Você tá vendo? Nossa, Não, você seria campeã de 92, porque era um carro... maravilhoso. Até o Raposo seria campeão. Nós tivemos 93 o Prost, que veio pro lugar do Mansell na Williams. Mas aí com boas corridas, né? Porque, por exemplo, Donington, aquela de Mônaco foi 92, que o Senna ganhou do Mansell coladinho. Mas em 93 tivemos boas vitórias. O Senna ganhou 4 corridas, se não me engano, em 93. Então, assim, você tá certo, o Prost dominou. Mas teve boas corridas, né? Boas corridas. 94, o acidente do Senna, o Schumacher passeou, mas teve ali algumas punições, então a decisão até que não chegou tão assim pro Schumacher, teve uma decisão no fim, o toque com o Hill. Teve tapetão naquele ano. Sim. O Schumacher perdeu ponto. Exatamente. 95, outro título do Schumacher. Veio 96, o Schumacher... Mas 95, eu já vou até fazer uma campanha aqui para as nossas corridas históricas, hein? 95 tem um grande prêmio da Bélgica, que o Schumacher e o Damon Hill, não sei se você se lembra dessa, eles contornam... Spa, hein, gente? Não é pista curta, não. É Spa. Eles contornam várias curvas lado a lado. 95 tem uma briga épica do Schumacher com o Hill, que eu nunca me esqueço dessa briga, só para não deixar passar. 96, o Schumacher sai da Benetton, vai para Ferrari, então começa uma construção de carreira e tal, e a Williams dá uma melhorada, né? Teve aquela quebra da Williams de 93 para 94 com a mudança de regra, então eles sofreram um pouco 94, 95, mas 96 eles... 96 eles estreiam bem com o Villeneuve, que tinha brilhado na Fórmula Indy, mas o Hill que foi campeão. Em 97 o Villeneuve conquista o título pela Williams, o Hill nem foi campeão, mas foi despedido da equipe. E é aquela briga que o Schumacher vai para a última prova em Jerez disputando o título com o Villeneuve, né? Então aquela, inclusive, do choque dos dois, ou seja, o Schumacher começa a esboçar o poderio na Ferrari em 97, né, rapaz? Exatamente. Em 98 tivemos a McLaren, a Mika Hakkinen, o carro com o Adrian Newey. O Adrian Newey sai da Williams, vai para a McLaren e constrói um carro legal. O Schumacher competitivo também. 99... Ainda em 98, é uma mudança de regulamento tão forte como essa que a gente viveu agora, né? O carro passa a encurtar, o carro fica mais curto entre eixos, os pneus sulcados, enfim. A McLaren fez um pouco do que a Mercedes fez agora. Numa mudança de regulamento, ela achou o caminho, bem mais rápido que as outras. E aí, em 98, a McLaren passeou. O Schumacher conseguiu arrastar a decisão do título o máximo que ele pôde, mas o ano era da McLaren e não tinha como tirar, né? E em 99 a Ferrari vem bem forte, mas o Schumacher se acidenta em Silverstone, quebra a perna e tal, fica a temporada toda quase fora. E o Ed Irvine, que era o segundo piloto, consegue levar a briga do título até o final. Se a Ferrari não tivesse dado aquela batida a cabeça na última prova, que esquece os pneus do Irvine, o Irvine para fazer um pit e a Ferrari não está com os pneus do Irvine pronto. Talvez, quem sabe, o resultado poderia ser diferente, mas o Mika vence mais um. Gostaram do gesto? A gente já fez as corridas históricas da Malásia, né? É uma pena, porque eu ia sugerir Malásia 99. Eu acho que a gente acabou de passar na minha cabeça. Ano que vem.
pro ano que vem já fica a campanha. Então, Malásia, o nosso quadro de corridas históricas, pra quem não conhece, todo mundo vota, os ouvintes, numa corrida do passado e a gente assiste na época da corrida atual. Por exemplo, está chegando agora o Grande Prêmio da Espanha, nós vamos falar do Grande Prêmio da Espanha. A Malásia 99. Eu tenho certeza que você vai se lembrar dessa corrida. A volta do Schumacher, que o Schumacher volta, faz um corridaço e ele não pode ganhar. Se ele ganhasse, ele atrapalhava o Irvine. Então o Irvine vence e ele entrega, entre aspas, a vitória pro Schumacher. Entre aspas, não. Entre aspas, não. Ele entrega mesmo a vitória pro Irvine, mas ele dá um show na pista. Foi uma das grandes corridas do Schumacher naquele finalzinho de 99, né? Exatamente. E vindo agora para essa década agora, começa 2010, que começa com o poderio da Red Bull, né? 2009, a Brown GP é campeã com o Jason Button. 2010, 11, 12, 13... Mas não há o poderio daqueles de domínio, igual nós estamos falando da McLaren, eu citei a Mercedes. 2010 é aquele ano em que vai para a última prova do campeonato. O Alonso na liderança, com o Weber era o segundo na briga e o Vettel, que era terceiro, acaba campeão. A McLaren chegou até quase o finalzinho brigando pelo título, mas 2010 foi um ano de corridas muito boas, muito legais de se assistir, né? Sim, exatamente. E depois veio a mudança para o poderio da Mercedes. É muito difícil comparar. Eu gosto muito das duas. Eu sou muito... Como eu falo, às vezes vocês escrevem, corrida chata. Assim, corrida chata é aquela que não existe. A corrida existiu, ela já não é chata. Ela já está um patamar acima. Ela pode ser regular, mas chata ela já não é. Corrida chata é que não existiu, é que não aconteceu. Então, assim, é uma temporada muito legal de 90, apesar do acidente do Senna, que levou à morte, mas tivemos um começo de temporada bem legal ali, mesmo com o poderio da Williams. Foi muito legal ver aquele carro, depois a Williams voltando a conquistar com o Hill e Villeneuve, vindo a McLaren, o Schumacher reconstruindo a Ferrari, foi bem interessante. Como foi interessante, tivemos acho que 2, 3 temporadas chatíssimas, talvez essa seja uma, ou não, né, a Ferrari deu uma chegada na Mercedes, mas teve 2 que o Vettel conquistou muito fácil, e o ano passado o Hamilton de certa forma fácil também, porque o Rosberg no fim, depois de Spa, deixou a coisa mais fácil pro Lewis. Eu fico em cima do muro. Eu fiz toda essa retrospectiva pra ficar em cima do muro, e vou passar pra Bárbara Franzin. Quem sabe, depois dessa retrospectiva toda, ela tem alguma opinião. Eu não tenho uma opinião, eu tenho uma constatação que eu preciso assistir todas as corridas de novo pra ter a minha opinião, porque eu não posso dar uma opinião de uma coisa que eu não lembro. Fica meio, né? Você era muito novinha, né? Você já assistia Fórmula 1 em 1990? Eu não acredito. Eu tinha 6 anos. Não tem como. Tá, Dessa vez, tudo bem. Passa. Tá desculpado. Eu só divirjo do Raposo no sentido de que eu não acho que corrida boa basta dar a largada pra corrida ser boa. Eu sou sempre... Você falou corrida ruim é aquela que não existe. Ou seja, você implicou que dá a largada, a corrida é boa. É isso que você quis dizer ou não? Direito de resposta. Ela pode ser regular. Ela não é ruim, mas também não é boa. Ela pode ser regular. Saindo numa tecnicalidade, ouvinte aqui, pra chegar bem mais perto. Saindo numa tecnicalidade, ele tá saindo pela tangente. É só pra deixar firmada aqui a minha opinião, que eu sou aquele cara... Corrida pra mim é ultrapassagens. Eu bato nessa tecla e vou até o sempre. Então, quando a corrida não tem ultrapassagem, a corrida é ruim. Imagine você, ouvinte, um campeonato de Fórmula 1 sem ultrapassagens. Como seria a Fórmula 1 sem nenhuma ultrapassagem no ano inteiro? É um campeonato inassistível quase. Então, Mas você deixaria de assistir? Você, ouvinte, deixaria de assistir a Fórmula 1 se não tivesse... Você ia assistir. Então, é regular. Mas o fato de você... É legal que o debate pegou, né? Nossa Senhora. O fato... Quem fez a pergunta? Quem fez a pergunta é o responsável. Por favor, Coelho. André Coelho. A gente esquece... Desculpa, ouvinte. É Eu que não esqueço, é muita não. coisa. A gente hoje tá fazendo um monte de coisas aqui, então a cabeça tá a mil. Mas você usou o argumento de você deixaria de assistir. Não quer dizer que você assiste, que você está gostando do que você assiste. Você não precisa abandonar o esporte porque você ou assisto se gosto ou assisto se não assisto se não gosto. Claro que todo mundo ia continuar assistindo. Eu não sei. Um ano inteiro sem ultrapassagem, eu ia realmente me questionar se vale a pena. Mas é claro que eu tô fazendo um exemplo extremamente rigoroso. Eu só estou usando como exemplo. Um campeonato bom é um campeonato, na minha opinião, cheio de ultrapassagem, atrativo. Pega um grande prêmio do Bahrein, por exemplo, de 2014, até o de 2015, que foi muito bom, mas o de 2014 foi histórico. Já pensou, ouvinte, você aqui e você aqui, se todas as corridas fossem como o grande prêmio do... eu sei que é um sonho, mas é por isso que a gente tem que brigar. Eles ficam fazendo uns comentáriozinhos aqui que são ótimos, mas o microfone... Espero que o microfone não tenha captado esse. Mas é isso, enfim. Eu pergunto, obrigado,
recado pro ouvinte que já tá vendo a pergunta. Coelho. André, a pergunta gerou uma discussão que é muito legal, que a gente devia até voltar nela mais pra frente, porque é muito boa. Eu acho que esses anos são melhores, o André, mas a gente também tem muito artifício nesses anos, né? DRS, pneus que se desgastam, existe a maquiagem é mais forte atualmente. Falar em maquiagem, ela que está tão bela hoje, Bárbara Franzin. Muito bom, hein? Gostei. Vamos passar para a segunda pergunta, que é do Cristiano Stolano. Ele quer saber se a Williams piorou, se a Ferrari melhorou ou se as duas coisas. Como vocês falaram bastante... Você quer falar primeiro? Não, eu vou falar um pouquinho aqui. A gente já debateu isso em alguns programas e eu falei que, pelo que a Williams vinha fazendo e por onde ela está hoje, eu acho que a evolução ainda é muito boa. Então a gente ainda não pode criticar que, tipo, ela piorou. Só que a Ferrari melhorou muito. Então é um ponto aí de atenção também. Então acho que as duas estão num nível legal, porque ambas conseguiram melhorar os seus resultados, mas eu não diria que a Williams piorou, como muita gente já estava cravando, sabe, no começo do ano. Nossa, a Ferrari voltou, a Williams piorou. Meu, para uma equipe que estava no limbo, sabe, conseguir chegar onde ela está chegando ainda, para mim é muito bom. Então, se ela chegar em 12º, 15º, eu vou começar a me preocupar, mas ela ainda está muito bem. Ou não? Eu concordo contigo. Eu acho que é difícil a gente ter essa régua de quanto melhorou, quanto piorou, pra gente fazer uma comparação legal. Mas o que a gente pode lembrar, assim, a Williams, ano passado, não conseguiu o pódio com Massa até o fim da temporada, quando ele consegue o pódio, e foram alguns pódios com Bottas. E a gente tá muito no início da categoria. Eu acho que se conseguir repetir isso, sabe, daqui a pouco, se o Bottas e o Massa beliscar algum pódio, já vai estar igual, né? É difícil a gente falar que piorou. A Ferrari, com certeza, não tem um argumento assim pra falar contra. A Ferrari, com certeza, melhorou. Agora, se a Williams piorou, fica difícil de falar. Tá batendo a Red Bull, que brigava com ela ano passado, mas tá perdendo agora da Ferrari. Mas talvez ela se manteve na mesma. Tem um orçamento bem mais baixo do que essas equipes que lutam contra ela. Tem que lembrar disso. Vai vir com vários pacotes novos agora em Barcelona. O Massa já declarou isso. Vamos esperar um pouco. Eu acho que a Williams é difícil a gente concluir se ela realmente, se ela piorou ou não. Eu acho que precisa de um pouco mais de tempo para analisar isso. Se conseguir pódios, vamos ver se o Bottas e o Massa vai conseguir emendar alguns pódios. Já vai ficar igual a temporada passada. Mas, por enquanto, tá pior, né, o resultado. Eu não lembro, Campos, você que estuda mais e por isso lembra mais das coisas. Eu não lembro como foi o primeiro pódio do Bottas o ano passado. Eu sei que o Massa conquistou um pódio no fim do ano. Mas o primeiro pódio do Bottas o ano passado, eu não lembro quando foi. Você lembra qual foi o primeiro pódio do Massa? Foi a Abu Dhabi, não foi? Monza. O primeiro dele foi Monza. Foi aplaudido em Monza. Foi aplaudido em Monza. Foi aquele pódio, até ele falou italiano, né? Eu me lembro muito bem por causa disso. Primeiro pódio do Bottas, eu acredito que tenha sido a Áustria. Acho que foi a Áustria, que é aquela prova em que o Massa largou na pole. Mas posso estar errado. O ouvinte pode me corrigir se eu estiver errado. Então vou ser rápido. Eu acho que a Williams piorou, sim, na medida comparativa. A Mercedes é a melhor equipe. A Williams estava mais próxima da Mercedes em 2014, está mais afastada da Mercedes em 2015. Há um agravante que a Ferrari, já que o ouvinte também citou a Ferrari, a Ferrari entrou no meio. Que a Ferrari, você perguntou se a Ferrari melhorou. Isso aqui é um juramento. Eu preciso jurar? Para você falar, então por favor. Não, porque como no podcast eu já pesquisei aqui, o primeiro pódio do Bottas foi no GP da Áustria. Ou seja, eu acertei. Se eu errasse, eu ia chegar em casa, me descabelar. Deu um trabalho isso aqui, a produção, vocês precisam ver. Mas para não dar resultado nenhum. Mas é isso, a Williams piorou sim, mas a gente também tem que, a Babi faz uma consideração que é o que era a Williams, né? Há muito tempo atrás, ou há nem tanto tempo atrás. Então, a equipe está subindo, mas como a pergunta, eu acredito, foi de 2014 para 2015, pegando essa faixa de tempo, eles não andaram tão para frente. Acho que a melhor resposta é essa, Bárbara. Eles não andaram tão para frente como outras equipes. Tudo bem, vou aceitar. Vamos partir para a próxima pergunta, então, do Eilor Marigo. Tem duas perguntas dele. Acho que vamos dividir que é melhor, né? Force India e Lotus. Como vocês veem a temporada deles até agora e o que esperar até o fim do campeonato? Não tem muito o que falar deles, não, viu? Eu vou falar da Lotus, vou deixar a Force India pro Fábio Campos, então. A Lotus
com certeza houve uma melhora na questão da mudança do motor. A Lotus vinha com o Renault problemático ano passado e vira Mercedes, e com certeza é uma evolução. O motor Mercedes é com certeza o melhor Mercedes, o melhor motor do momento. Tá sofrendo bastante com o Maldonado. Assim, o Maldonado, eu acho que ele não é tão ruim quanto criticam, mas tá devendo esse ano, né? Esse ano parece que ele se perdeu em alguma coisa. Tá certo que na Austrália não foi culpa dele, foi aquela coisa do Kimi com o Felipe Nasser ali, mas a última corrida, se vocês forem olhar, ele cometeu alguns erros bobos ali, alguns acidentes. A última corrida, vamos lembrar, né, que esse vídeo pode ser assistido a qualquer momento. Nós estamos falando do GP da China, que teve alguns acidentes ali do Maldonado, mais de um, ele rodou, ele foi pro box e tal, teve punição, largou da posição errada. Mas o Grosjean é um piloto que tá, sabe, às vezes muita gente ainda tem dificuldade de dar a mão palmatória e observar o Grosjean, como é um novo Grosjean. Não é aquele Grosjean que substitui o Nelsinho, e não é aquele Grosjean que retornou como campeão da GP2, se envolvendo em alguns acidentes, sendo até suspenso de corrida por excesso de acidentes. É um novo Grosjean, já terminou na zona de pontuação, tá sendo constante, tá andando bem. Então, assim, a Lotus, se o Maldonado conseguir ali ajustar um pouquinho, porque o Maldonado tem velocidade, a gente não tem dúvida, mas o problema é que ele é um pouco estabanado. Se ele ajustar um pouquinho isso, há de vir resultado dele e o Grosjean também. O Grosjean já está vindo resultado. Então a Lotus é uma melhora. Eu acho que é um ano bem melhor para eles e talvez eles até vislumbrem algo melhor para o ano que vem. Mas, Fábio Campos, eu passo para você a palavra se quiser acrescentar alguma coisa sobre a Lotus e para fechar com a Force India. Eu gosto de uma corrida que tenha um Maldonado na pista. Só para deixar claro. Não estou dizendo que gosto de erros, que gosto de batidas ou confusões, mas o Maldonado ele erra. Só que ele é um cara que vai para cima, ele tem uma atitude que eu gosto num piloto. E o Grande Prêmio da China, que o Raposo citou, é o exemplo dos erros, mas ele vinha, até o momento dos erros, ele vinha fazendo uma excelente corrida. Ele largou fora dos 10 primeiros, ultrapassou o Toro Rosso, se não me engano, ultrapassa as duas Sauber, ultrapassa nos boxes o Grosjean, ele vinha mais rápido do que o Grosjean, e aí começa a errar, enfim, até sair da corrida por um erro que nem é dele, né? Foi acertado pelo Button. Então, ele vinha fazendo uma grande corrida, errou. Sem dúvida, o Raposo tem razão quando ele diz que está devendo pontos. Acho que a equipe está devendo entregar pontos à equipe, que é o que a equipe precisa. Mas eu mantenho. Para mim, se eu tivesse que escolher, o ouvinte perguntou, anos 90 ou anos 2000, se eu tivesse que escolher com Maldonado ou sem Maldonado, eu acho que o Maldonado com o Maldonado é uma atração para a corrida, embora não necessariamente pelos acidentes. É sempre bom deixar isso claro. Ficou para mim a Force India, né? A Force India está fazendo um campeonato muito aceitável, acho que a palavra é essa, para uma equipe que não conseguiu fazer pré-temporada, né? Só no último foram 3 baterias de treinos na pré-temporada, Jerez e 2 vezes Barcelona, só na última sessão de Barcelona que eles andaram só 3 dias. Enfim, então é até bom, eles estão conseguindo até andar bem, conquistaram pontos, o Pérez andou bem no Bahrein, mas vem aí o carro mesmo, né? Acho que é pra Áustria que eles prometem, né? Aí vem o carro mesmo, pronto, trabalhado, desenvolvido, usando o túnel de vento que agora eles usam, o túnel de vento da Toyota, né? Não é um bom prenúncio, mas com certeza as estruturas da Toyota, um bom prenúncio falando, claro, brincando, mas as estruturas da Toyota, as instalações da Toyota eram as melhores possíveis, né? Fica na Alemanha. Então o carro deles ainda vem, a Force India ainda vai estrear em 2015. É muito tarde? É claro que é. Mas aí é aquela nossa discussão de pré-temporada, o regulamento da Fórmula 1, os caminhos da Fórmula 1, tem coluna sobre isso. Enfim, o Jabá, deixa eu fazer um jabazinho só uma vez. Então a Force India ainda vem. E a Force India tem 2 ótimos pilotos. Né? Para mim, a Force India não precisa se preocupar com pilotos. Eu acho que os 2 pilotos que estão lá, não é que são perfeitos, mas são pilotos muito rápidos. O negócio, né, Raposo, só para voltar para você, é que cada vez mais dá uma pinta de que o Hülkenberg se volta pro WEC. Eu gostei muito dessa definição, não é? Falar WEC eu acho que é mais correto mesmo. Dá uma pinta de que o Hülkenberg talvez seja o último ano dele. É claro que ainda é muita especulação falar isso agora, mas é aquele cara que não conseguiu vaga e vai correr de Porsche em Le Mans, não é isso? Acho até que corre esse final de semana que estamos gravando. Acho que ele está fazendo, não sei se ele está fazendo a prova, não fez a prova de Spa, mas enfim, vai correr em Le Mans, que é às 24 horas. Então, não sei, às vezes você quer acrescentar algo até informação sobre isso, mas eu tenho a sensação de que a carreira dele na Fórmula 1, infelizmente, vai chegar até a Force India mesmo, né?
Infelizmente, a gente viu o Hülkenberg, a temporada da GP2 do Hülkenberg é algo incrível e não conseguia evoluir, não ser chamado por uma Ferrari, por uma Mercedes, por uma Red Bull, por uma McLaren, que está nesse momento, mas... E alemão. Mas eu acho que ele fica ainda enquanto tiver vaga, sabe? Se a Force India, ele não vai pedir para sair porque tá na Force India. Eu acho que ele ainda suporta o ano que vem, talvez. Mesmo com esse namoro com o WRC, né? Vai correr as 24 horas de Le Mans. Vai ser uma sensação com certeza única para ele, vai gostar e tudo, vai ser o caminho dele. A gente tá vendo os pilotos tomando esse caminho. Marco Webber, se especula muito de Alonso também, ela tá sendo o caminho natural dos pilotos. O Felipe Massa deu uma declaração, até ele deu uma entrevista longa essa semana que nós estamos gravando esse programa. Ele falou que a única coisa que não atrai ele muito ainda é que ele se sente muito perigoso, protótipos correndo com GTs, carros tamanho de diferença. Ele até propôs, eu não sei se isso vai ser, porque é uma coisa já histórica, o campeonato é assim, mas se o campeonato tivesse um campeonato de protótipos, P1, P2, que ele estava completamente seduzido, ele descartou um pouco o Indy. Então está sendo o caminho natural dos pilotos que passam para a Fórmula 1, porque realmente é um carro muito cheio de tecnologia, muito desenvolvido. Então o WRC está sendo o caminho. WRC. Não sei se eu falei ou se... Você vai ouvir na edição que você falou. Tá, ok. Então é isso a resposta. Eu acho que realmente a dupla de pilotos da Force India Pérez tem muita qualidade, está mostrando isso, mostrou na Sauber. A McLaren não deu para ele mostrar, eu acho que nem foi culpa dele, ele é muito julgado pelo tempo na McLaren, mas é um carro muito ruim e agora na Force India mostrando algumas boas corridas. Bárbara Franzin, qual é a próxima pergunta? Tem a próxima pergunta, mas eu pesquisei aqui que o Hülkenberg de fato estreou neste final de semana de começo de maio lá no WEC em Spa-Francorchamps. Pista maravilhosa, né? Vamos voltar aqui pro WhatsApp. A pergunta continua do Eilor. Eu tô fingindo porque não abriu ainda. Quem sabe faz ao vivo! Louco, meu! Gente, tem muita pergunta. Aqui. Se a Menor se correm até o final da temporada ou 2016, ou se correm o risco de sair antes do fim. A gente falou muito sobre a Menor no último podcast, né, Raposo? Você acha que eles... Eu acho que eles conseguem ficar até o final do ano. Eles vão trocar piloto, parece. Olha, Eilor, nós comentamos, né, até ressaltamos e salientamos e parabenizamos eles por ter terminado a última corrida na China com os dois pilotos, tanto com o Roberto Merria quanto com o Will Stevens, mas é muito difícil responder essa sua pergunta. A gente não sabe realmente qual é a verdadeira situação econômica da equipe. A gente sabe que teve uma ajuda econômica pelo ponto do Bianchi, mas responder isso para você seria pura chute, porque eu não sei. Eu posso falar para você, eu acho que fica, porque conseguiram colocar os carros na pista, tá aí com os dois pilotos, mas o ano passado, quem diria que eles não participariam das últimas corridas? Estavam relativamente bem no campeonato, marcaram pontos, teve um acidente trágico com o Bianchi no Japão, mas marcaram pontos, não podemos esquecer isso, tem que bater nessa tecla, marcaram pontos. E aí nas últimas corridas não veio pro Brasil, no Texas foi só a Caterham ou foi a Marussia também que não correu? Nenhuma das duas. Nenhuma das... Abu Dhabi foi a... Então, assim, quem diria que o ano passado parecia que estava tudo a mil maravilhas, que eles não participariam? Então esse ano é muito difícil, seria um chute eu te responder aqui, eu não sei. Eu espero que fique, a minha torcida é que fique, porque a gente precisa de mais pilotos, mais carros, mas é difícil te responder. Primeiro um abraço pro Eilor, que esse é um dos nossos parceiraços, né? Que legal ter um ouvinte como ele, como muitos deles. Eu tô citando ele por ter sido quem fez a pergunta, mas um cara que sempre enriquece com o conteúdo do nosso programa. Eu acho que do jeito que tá, Eilor, não tá só fazendo número. Tá no meio do caminho, tem que ir pra frente. Entre o 8 e 80, tá no 40, mas no 40 não adianta, não satisfaz, porque 40 não é o meio de 8 e 80, né? Vocês fazem o perdão aqui da matemática, que não é o meu forte. Do jeito que ela tá, a gente não consegue ver o que o Will Stevens pode fazer, o Roberto Merri, eu falo Merri, pode fazer, porque o carro é aquele carro que ainda não desenvolve, é o carro que ainda tem problemas de montagem, tá engatinhando demais. Pode ser um tempo necessário, mas é pior do que a Marussia do ano passado. Sem dúvida nenhuma. Então, do jeito que tá, fazendo número, pra mim,
não acrescenta muita coisa. É importante ter 2 lugares, mais 2 lugares, 20 carros. Só que é aquela velha discussão, mais uma vez eu cito, são os problemas estruturais da Fórmula 1 que fazem a gente passar por isso. Agora, eu não acho que vão fechar, já que a pergunta dele vai para esse lado, né, Bárbara? Se vai fechar ou não. Eu acho que não. Eu já citei aqui no podcast, eles estão cada vez mais próximos do David Richards, eles têm instalações lá que eles estão olhando, enfim, eles têm esse Steven Fitzpatrick, se não me engano o nome é esse, que é o cara que bancou, enfim. Então, quando você tem certas notícias boas, talvez nos leva a crer que ela não vai sair do campeonato. Mas, na minha opinião pessoal, não adianta. Estamos aqui na Fórmula 1. Não, tem que ter pelo menos uma coisa que a Minardi fazia. Enfim, eram equipes nanicas, pequenas, mas equipes que conseguiam alguma coisa, como a própria Marussia o ano passado conseguiu 2 pontinhos, né, Bárbara? É isso mesmo, Campos. A próxima pergunta, Ricardo Bunemann aí, que leva todos os nossos sorteios, né? Mas ele tem uma pergunta aqui, ó, para debate, hein? Ó. A Fórmula 1 vem mudando ano após ano e dividindo opiniões quanto sua competitividade e até mesmo relevância sobre ser a categoria máxima do automobilismo. Se analisarmos a grosso modo em períodos de 10 anos, as temporadas 2015, 2005, 95, 85 e 75, obviamente temos grandes diferenças entre elas. Mas e a qualidade do produto final? Independente de regras, piorou ou melhorou? A Fórmula 1 pode passar ou já está passando de categoria máxima para categoria de passagem? Falar em passagem. Essa é difícil, viu? Bem, em 95, o que nós tínhamos? Tínhamos uma fase terrível, né? Porque tinha a morte do Senna, que era um grande nome na categoria, o Prost já tinha se aposentado, o Mansell já tinha saído. Quem que nós tínhamos? Tínhamos um Schumacher, que era muito jovem ainda, tínhamos um David Coulter, um Damon Hill. Os nomes não ajudavam muito, eram nomes assim de pouca expressão, não estava uma fase tão legal assim. 2005, como o Fábio Campos falou, foi ali aquele finalzinho, né, de pneu Michelin e pneu Bridgestone, aquela guerra, e a Michelin sobrando, então só a McLaren e a Benetton que andavam Renault, que andava em 2005, aquela briga ali entre eles. Falei, aquela do pneu único. Do pneu único, não tinha troca de pneus. E 2015, isso que a gente está vivendo agora. Então eu estou mais contente com essa temporada, ou com 85. Eu não vou em 75 também, porque eu não vou me usar, mas olhando 85, 95, 2005, 2015, eu pego 85 e 2015. Porque apesar da Mercedes ter começado assustando, veio a Ferrari dando um susto, um outro susto, né? Já que a Mercedes começou assustando na Austrália, levou um susto na prova seguinte. A distância não foi tão grande assim. Na China nós vimos um Rosberg incomodado com a presença ali, com a proximidade do Vettel e do Kimi. O Vettel teve até um problema, teve que fazer um pit stop e tal, até terminou atrás de uma Red Bull, mas levou um susto. Então assim, tem a disputa ali no meio entre Red Bull, Williams, a Lotus chegando, tem a Toro Rosso andando legal, com os dois jovens aí, tá quebrando, não tá entregando resultado, mas enquanto eles ficam na pista, estão mostrando resultado. Eu tô contente com o que estão entregando agora. A Fórmula 1 tá bem jovem, eu acho que não é tanto de passagem, ainda continua como categoria máxima, eu enxergo. Existem alternativas, mas ela não deixou de ser a categoria máxima, na minha opinião. Só a respeito desse assunto, né, a segunda parte da pergunta dele, a Bárbara colocou um enfoque que eu achei interessante, né? É até positivo que a Fórmula 1 tenha alternativas. Não que ela tenha que deixar... Ela não virou categoria de passagem porque não existe um pós-Fórmula 1 definido. Não, para a Fórmula 1, aquela ali está assumidamente um caminho para o futuro. Não chegou nesse ponto, mas eu acho que há mais alternativas hoje, talvez. Talvez os pilotos já... talvez seja até bom para os pilotos, ainda mais numa Fórmula 1 em que com 17 anos, 18 anos, o menino já realizou o sonho que antigamente era de uma vida inteira. É até bom ter alternativas para evitar que pilotos até caiam em depressão. Porque se o piloto viver só para a Fórmula 1, são 20 vagas, né? 18 que valem alguma coisa, falando hoje em dia. Então, é bom que tenha alternativas na visão dos pilotos. A Fórmula 1 ainda é a categoria máxima, embora é o que eu escrevi na coluna, qual você, Ricardo, é um dos grandes apoiadores, né? A Fórmula 1 precisa ser o produto do trabalho, ela tem que ser a recompensa desse esforço. Isso ela tá perdendo aos pouquinhos. Ela tá se chegando muito rápido à Fórmula 1 e eu acho que deveria ser um pouquinho diferente. O piloto tinha que merecer mais a Fórmula 1, não que os que estejam lá sejam ruins. Acho que eles merecem, sabe? Baseado no quanto tem no bolso. Esse é um grande problema também.
Você ia falar alguma coisa? Não, tá pensando aí, né? Bom, hoje como no programa é mais perguntas e respostas, a gente vai ficar falando de várias categorias, então não estranhem, tá? O Lucas Herrera, ele pergunta, considerando o panorama da MotoGP, quem é o palpite de vocês pro título? Essa é uma pergunta difícil também. Eu confesso que gosto tanto de Valentino como de Marc Marquez, mas eu queria que desse Valentino por toda a história dele, por já estar numa idade que daqui a pouquinho a gente não vai mais ter oportunidade de vê-lo correr. Então eu ficaria com o Valentino, mas gosto dos dois. Acho que são dois pilotos incríveis e fantásticos. Claro, eu só citei os dois, né? Se vocês quiserem falar de outros também. É porque briga pelo título já implica nisso, né? É difícil acreditar que o Dovizioso, embora seria uma enorme surpresa, né? Seria uma delícia ver a Ducati brigando pelo título. Ela tá bem constante. A pergunta é muito boa, né? Inclusive nós estamos sedentos para falar de MotoGP, né? A gente vai falar cada vez mais de MotoGP esse ano, vocês que gostam. A pergunta é muito boa. Eu acho que o Marquez é mais rápido do que o Valentino hoje. O Valentino é um fenômeno, porque o que ele está conseguindo fazer, no dia que nós estamos gravando esse programa, está justamente no final de semana de Jerez de la Fronteira. Mas falando no campeonato de uma maneira geral, o que o Rossi está fazendo é absolutamente inacreditável, né? Ele lidera o campeonato, ele ganhou 2 provas, essa última na Argentina, de uma maneira espetacular. Mas se eu tivesse que apostar, já que a pergunta sua foi quem vocês acham que vai ficar com o título, eu ainda aposto no Marquez. Só que é o que eu falei no Café com Velocidade, o último que eu participei. A gente ganha, nesse início de temporada, um desenho de um final de campeonato, pra mim, emocionante, porque eu acho que o Marquez vai vir buscando. E a diferença de pontos tá muito grande. Então vai ser um pouquinho de Hamilton e Rosberg 2014. Tem que vir buscando, não vai ser fácil tirar essa diferença de pontos. O Rossi tá bem, então lá na frente eu vejo um final de campeonato, quem sabe, já imaginaram uma última corrida, Raposo, Rossi versus Marquez para decidir o título? Nossa, o Rossi já ganhou e perdeu campeonatos em Valência, então eu vejo assim, eu vejo os dois chegando, mas se eu tivesse que pôr dinheiro eu ainda colocaria no Marquez, que eu ainda acho que tá... Quando tudo dá certo, eu ainda acho que o Marquez está um pouquinho à frente, não que ele seja melhor, mas enfim, conjunto, né, eu acho que ainda pode dar Marquez. O que você acha? Como o Campos falou, nós estamos no final de semana da 4ª temporada, é a chegada da MotoGP na Europa e vai ser bastante abordada no programa 350, que vai ser ao vivo aí na segunda-feira. A gente não sabe se você vai estar assistindo esse vídeo antes ou depois da edição, mas a gente não sabe ainda o resultado. A gente está no sábado, a gente sabe que teve a qualificação, que o Lorenzo fez a pole, é a única informação que nós temos até o momento. Ouça a edição 350, para vocês não saberem exatamente. Ouça. O que temos até agora é o que... Apesar, como se fosse ruim, né? Mas das vitórias do Rossi, a Honda continua um pouco melhor. O que nós tivemos? Tivemos o Losail, em que o Marquez erra na primeira curva, cai para último, faz uma corrida fantástica, termina em quinto, uma recuperação fantástica, marca bons pontos. Aí vai pro Texas, ele vence com o pé nas costas, com sobra. E na Argentina ele faz uma escolha equivocada dos pneus, ele consegue até disparar na frente, vai embora, mas aí o pneu dele começa a sentir os efeitos. O Rossi tinha escolhido um componente mais duro, que durava mais no calor que estava na Argentina, colheu os frutos, eles acabaram se tocando, mas é um detalhe. Mas a sensação que fica é que, fazendo a análise dessas 3 corridas, uma análise bem superficial, porque a profunda vai ser feita no programa, é que o Marquez ainda tá fácil pro Marquez ainda conquistar. Chegando agora na Europa, que é o lugar comum deles, estão acostumados, é ali que eles correm, é o jardim de casa deles ali, onde eles realmente dominam. A tendência é que o Marquez agora consiga, emendar mais e mais resultados. Obviamente, o Rossi tá muito forte, não tô falando que vai ser fácil pro Marquez, mas eu acho que a tendência é essa, o Marquez agora conseguir abrir uma boa vantagem e conquistar o tricampeonato. Não vejo muito concorrência na própria equipe, né? A Honda passa por essa dificuldade. O Pedrosa fora, se recuperando aí de uma cirurgia, o Aoyama fazendo absolutamente nada na pista. O Lorenzo agora fez essa pole, vamos ver na corrida do domingo se ele vai conseguir converter, se ele renasce, porque o Lorenzo nessas 3 corridas foi muito apagado, muito apagado, tá sentindo dores também, reclamou, falou que não tá talvez na melhor forma física. Seria ótimo o Lorenzo renascer nesse campeonato pra gente ter 3 pilotos, mas eu não acredito que, respondendo a sua pergunta, qual é o seu palpite? Marc Marquez. 2-1, pra variar, eles ficaram contra mim, mas no final do ano a gente conversa de novo.
Vamos mais uma pergunta do Eylor sobre NASCAR. Olha só, NASCAR vocês gostam, hein? Quem termina o campeonato da NASCAR campeão este ano? Pergunta fácil. É super fácil. Olha, Eylor, se a gente olhar as tendências, o que está acontecendo esse ano, a gente diz que o título fica na equipe Stewart Haas e que o Kevin Harvick conquista o bicampeonato. Porque o que ele tá fazendo ele tá, sabe, seja na Xfinity, seja na Cup, onde ele corre, ele conseguiu um recorde de sequência de resultados, o primeiro, o segundo, contando as últimas corridas do ano passado com as primeiras desse ano. Ele tá excelente. Só que o campeonato, o regulamento da NASCAR é um regulamento muito, muito específico e... Porque vocês sabem, a maioria sabe, mas vamos explicar para quem não sabe. Nós temos 26 corridas, onde são escolhidos 16 pilotos que vão disputar o título em 10 provas. E a cada 3 corridas, 4 são eliminados. Então, começam 10 corridas no final do campeonato. Depois das 3 ficam 12, depois das 6 ficam 8, depois das 9 ficam 4 e vão para a última corrida em Homestead com 4 pilotos em perfeita igualdade. E se nessa corrida o Harvick, que está muito bem, sofre um toque, um furo de pneu, alguma coisa, tudo é jogado para o campeonato inteiro é jogado no lixo. Então é muito difícil falar na NASCAR, porque por causa desse regulamento específico. Mas se a gente esquecer isso, que pode, se a gente parar de olhar pelo lado negativo, de que pode acontecer alguma coisa errada, e olhar só pelo desempenho, esse campeonato é do Harvick, que é o bicampeão. Em primeiro lugar, parabéns pela explicação do Chase, foi muito bem feita. As contas, né? As contas, não, ele conseguiu sem errar. Ele conseguiu fazer 9, 12, eu erraria na hora. Mas eu sempre falo, né? Só que faz muito tempo que a gente não fala especificamente de NASCAR, então eu vou repetir rapidamente. Essas 26 corridas, eu acho o regulamento da NASCAR perfeito. Quer entrar no Chase? Ganha corrida. Quer se garantir? Ganhar corrida. Que é a essência do automobilismo. É aqui o automobilismo existe para vencer, não é administrar, quinto tá bom, isso não é automobilismo. O automobilismo é vitória, é o piloto querer ganhar, é a equipe querer ganhar. Isso aqui é legal. E a NASCAR, na primeira metade do ano, ela valoriza isso. Depois ela joga tudo isso fora. Né? Depois passa a ser um regulamento show. Né? Fabrica-se uma corrida final com 4 pilotos disputando o título. Eu sou absolutamente contra esse tipo de regulamento. É incrível, né? Como que eu posso apoiar tanto a primeira metade e ser tão contra a segunda? Porque eu acho que eles vão do 8 a 80, para repetir uma expressão que eu já usei aqui hoje. Então, é muito difícil você prever um campeão. É isso que eles querem, né? Eles querem a imprevisibilidade. Só que a imprevisibilidade, na minha opinião, tira o mérito, tira o componente esportivo da coisa, porque fica muito artificial lá na frente, né? Elimina 4 para eliminar 4. Para resumir, forçadamente tem que chegar 4 pilotos disputando o título na última prova. Isso não é necessariamente mérito, né? É muito show, na minha opinião. Acho que eles passaram um pouquinho do ponto, embora eu sempre exalte a busca da NASCAR pela melhora, pela evolução. Eles fazem isso muito bem. Eu acho que passaram do ponto. Então é impossível. Eu se eu for falar alguém, eu vou falar Jimmie Johnson. Posso roubar seu palpite? Que eu tenho certeza que você falaria Jimmie Johnson, né? Sim, claro. Jimmie Johnson é o cara. Mas eu tô chutando aqui de brincadeira, porque eu tô falando assim, é o cara que mais chega. Porque tecnicamente é impossível, porque essa fase do Harvick que o Raposo colocou muito bem, ela pode ser varrida em uma corrida, 2 corridas. Na minha opinião, é muito injusto. Mas enfim, se as pessoas estão gostando, eu não sei se vocês estão gostando, até queria deixar a pergunta, né, para vocês responderem para nós aí, né? Vai ter um espacinho de comentário, como sempre. Não sei quem eles estão rindo, eles riem de mim, assim, de uma maneira aí. Isso é divertido, não é palhaçada, é que isso é divertido. Entendi. Mas eu queria deixar pro ouvinte, mande a sua opinião, eu queria saber a opinião sua, ouvinte, que gosta da NASCAR, sobre o regular. Eu falei alguma coisa? Será que eu falei alguma coisa? Produção, tô quase chamando a produção aqui. Será que eu falei alguma coisa errada, senhor Raposo? No compromisso que é verdade, eu vou falar. Até agora há pouco nós tínhamos 2 câmeras gravando o programa. Não tem mais. E ele se esqueceu. E ele falou um bom tempo olhando pra onde não tem uma segunda câmera. Eu olhei uma vez. Olhei só uma vez rapidinho e foi suficiente pra ele cair na risada. É isso, ouvinte. Eu tenho que conviver com esse tipo de situações, assim, entendeu? Imagine toda segunda-feira, toda semana esse tipo de coisa. É muito complicado. Mas pelo menos ele explicou bem o motivo. Não, se a gente se visse toda segunda, ia ser muito mais divertido. Posso ter certeza disso. Próxima pergunta, também de Eylor, sobre GP2. Tá recuperado já? Considerando Van Dorn possível favorito ao título, quem são os principais desafiantes e quem pode surpreender?
Você que é o cara da... Quem... Eu começo falando da você tá Nácia, né? pensando. Passa pra ele a- Ixi, vocês que manjam de GP2. Ele que entende todos os novatos. Eu também gosto de GP2, viu, Babi? Lembra de mim quando Mas você... eu falei vocês. Ah, tá. Lembra de mim quando você falar de GP2. Eu adoro GP2, sou fã da categoria. Ele perguntou quem são os prováveis desafiantes, né? Fã da categoria, mas não foi a pergunta. Foram os ouvir, eu tô falando, ele pergunta quem pode surpreender, exatamente. Os prováveis desafiantes. Eu acho que praticamente os que bateram, alguns dos que bateram no Bahrein, né? Que até agora a gente teve uma corrida, duas, né? A etapa do Bahrein com as duas corridas. E aquele pessoal que bateu ali, eu acho que o Van Dorn ali... Primeiro, acho que eu já falei isso, né? Que a GP2 devia acabar com esses pontos de bônus, 4 pontos pra quem faz pole, 2 pontos pra quem faz a meia volta. É sempre o vencedor que consegue essas coisas, ou invariavelmente é o vencedor. Isso acaba ampliando ainda mais a diferença no campeonato. Eu acho que tá contraproducente. Mas aqueles que bateram, vamos lá, me ajuda a lembrar aqui, Raposo. Bateu ali o Marcello, naquele acidente na curva 8 do Bahrein. Bateu o Marcello, bateu o quem? Pique. O Pique. Teve Os outros dois que bateram foram o Lin, o Gasly, aliás, o outro, o Gasly, e tá me faltando um. Pique, Gasly, Martinez. Aí o Nato. O Norman Nato talvez não. O Norman Nato talvez não, porque tá chegando agora. Embora tenha me impressionado, me deixado uma boa impressão, ele que já vinha de World Series, enfim, é um piloto que eu gosto. Mas pra desafiante, aqueles três que bateram. O Mitch Evans também é um cara que, poxa, tá na equipe, na Russian Time, que é na verdade a Supernova, enfim. É um cara que também tá numa equipe boa. Eu não vejo mais ninguém. O Van Dorn tá realmente com uma boa vantagem. Só que a GP2 é muito... Às vezes a gente pensa que o ano vai caminhar para um lado, o Raposo citou o título do Hülkenberg há pouco, e o ano de repente começa a caminhar para outro, uma equipe acha alguma coisa. A GP2 não é diferente da Fórmula 1, que a gente já fica na ânsia de cravar depois da primeira corrida. Eu acho que a GP2... o Van Dorn é o favorito. Eu acho que a essência da sua pergunta é essa, e ele é mesmo. Agora, para desafiar esses que bateram, eu tô curioso, Raposo, de que eles podem ser os desafiantes. Você tá procurando alguma coisa da GP2 aí, não? Tá na velocidade, pelo Pela menos. velocidade, eu ia olhar a lista completa para não deixar escapar nenhum nome, mas os pilotos da Dams, que agora né, é Red Bull, o Alex Lin não é mais patrocinado, mas é um piloto forte, é o campeão da GP3, é um piloto forte, como o Gasly, são dois pilotos que podem incomodar, até mais talvez pela equipe, que são dois novatos aí, mas a equipe Dams é uma equipe que nos últimos anos virou uma equipe muito forte. O companheiro do Van Dorn, né, o japonês, eu esqueci o nome do japonês, Matsushita, o Nato é francês. Nossa, desculpa. Então o Matsushita, eu acho que ele não tem condições de bater o Van Dorn. Tem um outro nome que eu insisto nele, apesar de ele ter dado um passo para trás na carreira, indo para Trident, que é o Raffaele Marcello, italiano, tem um apoio da Ferrari. Com o acidente do Bianchi, ele ganhou ainda mais força no programa da Ferrari. Quanto tempo nós não temos um italiano na Fórmula 1 e está sendo cobrado isso? Se o Marcello chegasse lá, seria muito bem visto, né? A Itália é um país de muita tradição. Apesar dele ter dado esse passo para trás, você espera um pouquinho. Então eu acho que os nomes que podem concorrer são os dois pilotos da Dams, o Gasly e o... Eles ficam falando, fica me desconcentrando aqui, gente. O Gasly e o Alex Lin. Talvez o Harianto começou... Eu não ponho muita fé ainda, não, mas o Harianto começou muito bem, não pode negar isso. E correndo por fora para surpreender o Marcello, porque é um bom piloto, e o Evans também. O Marcello é um bom piloto, mas não está numa equipe tão boa, né? Então eu acho que fico entre esses. O André Negrão, eu acho que não para brigar pelo título, mas quem sabe ele não consiga esse ano elevar o nome dele ao ponto de o ano que vem entrar numa equipe mais forte. Quem sabe o ano que vem. Então vamos ficar de olho. Eu ia pegar o pau, tá? Você deu um pau no Fábio Campos. É engraçado que nós não citamos nenhum dos pilotos da Racing Engineering, né? Nem o King tá chegando agora, mas o Alex Rossi, nenhum de nós dois citou ele, né? É curioso. O Alex Rossi, por isso que eu tava querendo olhar a lista. Eu talvez citaria ele, porque a Racing Engineer é uma equipe de média para grande, né? Já conquistou o título com o Leimer. Os últimos anos já não estava tão forte assim, mas o Rossi tem grande experiência, já andou de Fórmula 1, já testou pro Caterham, já testou pro Marussia. Pode ser o nome, e é um norte-americano, assim como o italiano, que está há muito tempo fora da Fórmula 1. O americano também tá, e existe uma pressão muito grande pro nome americano. Então são bons nomes aí. Tem aqui, ó. O último italiano na Fórmula 1 foi? Fiz aquela. Você lembra? E Arno Trulli. Trulli.
Ah, e a Felipe Zichello. Tô velha, hein? Lembrou bem, Raposo. Já no piloto. Aí, tá aqui a lista de todos os pilotos da GP2, mas agora não precisa mais, né? Então tá bom. Agora é tarde, era só falar que a Trulli de 2011. Desde 2011 a Itália não tem um piloto. A Itália não quer muito saber de piloto, ela quer saber só da equipe dela, né? Ah, sim. Falando na equipe dela, o Waylor pergunta o que a gente vê mais de chances? A Ferrari chegar na Mercedes, a Williams chegar na Ferrari ou a Red Bull chegar na Williams até o final dessa temporada? Eu acho... Tá lendo. Eu tô refletindo. Ferrari... Não, Nossa, gente, acho que ninguém chega na Mercedes. Talvez o Williams... Ah, eu acho difícil. Williams, talvez na Ferrari, porque a Red Bull chegar na Ferrari eu também acho meio... Não, Red Bull na Williams também acho meio difícil. Vou ficar com o meio termo da pergunta dele. É complicada a sua pergunta, né? Porque, se bem que é aposta, né? A gente não tem compromisso nenhum aqui de acertar, é dar um palpite. Eu vou ser ousado, Ferrari chegar na Mercedes. Sem muitas explicações. Nossa. Eu acho que talvez a gente já possa até estar chegando nesse ponto. A Ferrari, ela mostrou, tirando uma Malásia, hein, que foi onde ela ganhou. Nas outras corridas, ela se demonstrou muito próxima à Mercedes. Então, por mais que a gente tenha a ideia e ainda eu mantenho pelo menos, que a Mercedes tá bem à frente, eu acho que a Ferrari, o salto, ele se comprova a cada prova, né? Se comprova a cada prova é bonito, né? A cada corrida a gente vê que a Ferrari tá realmente próxima. Não é uma aqui, foi aquela ali, o calor da Malásia. Eles estão realmente próximos. Então, talvez seja essa a maior chance. A Williams, já falei várias vezes no programa, nem cabe repetir, que é a questão do desenvolvimento, né? Se é que eles vão conseguir alguma coisa. E a Red Bull, eu acho que a Red Bull pode realmente chegar na Williams. Essa é uma chance boa. Mas tem que resolver os problemas de montagem, os problemas básicos que o carro vem enfrentando. Mas na hora que acerta, o carro eu não acho o carro uma draga danada, o carro se arrasta na pista. Não, é o carro que ainda não tem problemas banais. Tem que ser resolvidos. Agora a gente vai falar de Indy. Olha o sorriso. Olha o sorriso dela, olha o sorriso. Raposo pediu, né? Disse que eu tava cobrando o Indy. Eu não cobrei nada, mas enfim, fiquei feliz de qualquer jeito por ter vindo perguntas. O André Coelho. A Indy esse ano está abaixo daquilo que se espera, ou que tem veteranos demais e novatos de menos? Não, eu acho que é bem equilibrado, porque todo ano você vê pelo menos algum piloto novo chegando na categoria. Tem o Seiji Karan esse ano, a gente já viu o Carlos Munhoz, que é um piloto que está na segunda temporada. Não, Dracone não quero falar. Ele é muito ruim. Dracone não devia nem entrar na Indy. Não devia nem deixar rodar na catraca, sabe? Deixa eu te perguntar, o que te assustou no Dracone foi aquele acidente de... Ou você já tinha essa impressão? Só pra esclarecer. Aquele acidente do box que ele acerta o mecânico? Não. Então, em todas as corridas ele fez alguma barbeiragem. E aí ele foi lá e acertou o mecânico. O que será mais que ele pode fazer? Por exemplo, no oval. Tenho medo. É verdade, vem Indianápolis aí, né? Que é um oval dos mais perigosos, é a pista que mais já matou pessoas no mundo. Mas ele cometeu erros na primeira prova? Eu não me lembro. Em todas ele acabou rodando em algum pedaço. Fez alguma coisa que ele não devia. Então por isso que eu não gosto dele. Mas quem mais a gente tem? O próprio Neil Garden, que ganhou a última corrida. Ele não é um piloto que está há muitos anos na Indy. Então acho que nesse sentido tá bem equilibrado. É que tem alguns caras que a gente vê que estão há muito tempo, né? Tipo o próprio Tony e o Hélio. Então, sei lá, que mais de 10 anos, no mínimo, na categoria. Sim. O Tony ganhou, em 90 e tralalá. Então faz muito... Não. 2004. Eu falei 90, depois eu lembrei de 2004, mas tudo bem. 90 e tralalá. Então, assim, é muito, muito tempo, assim, já fazem 11 anos do título do Tony, então a gente fica com essa impressão de que nada muda, mas tem bastante coisa mudando. Esse ano o Justin Wilson saiu, Ryan Briscoe não tá, então tem mudanças, que às vezes a gente acaba não percebendo. Mas sobre a temporada em si, eu tô gostando, eu acho que tiveram muitas coisas que não foram tão legais no começo, mas estão melhorando. E agora a expectativa é maior porque é Indianápolis. Então eu espero que a gente tenha uma boa corrida lá. A cara do Raposo não quer nem falar de Indy, né? Vai falar. Vai acabar com tudo que eu falei. Acho que a Indy
deu um passo importante esse ano de buscar a renovação do carro. É preciso, a questão da aerodinâmica é legal essa concorrência das duas montadoras. Eu acho que o projeto, né, no começo teve aquele problema do carro descartável. Não aconteceu mais, né? Parece que os pilotos perceberam que precisavam mudar um pouquinho o estilo, e não sei se houve um reforço e tal, mas o que a gente viu naquela prova em que os pedaços iam caindo não aconteceu nas provas seguintes. Teve um problema da pista lá, do que o safety car venceu, mas ainda acho que é mais culpa da pista, né? A Indy se prestar a correr nesses tipos de pista que não tem uma estrutura legal, e a pista não aguentava ter chuva e ficavam as partes lá alagadas. Tivemos a pista da bandeira verde, que a Bárbara não gostou muito, né? Long Beach, que é uma pista aí tradicional, mas de rua. E aí, a hora que a Indy chegou num circuito de verdade, ela proporcionou uma corrida gostosa. Então, acho que falta isso na Indy, pra ela ficar mais legal, mais gostosa de se assistir. Ser mais profissional, esquecer, sabe, a rua, esquecer esses circuitinhos, sabe? Tem tanto circuito bom nos Estados Unidos, tentar voltar para esses circuitos, ir no Canadá, tentar... Existe, né, uma ideia de sair um pouquinho também dos Estados Unidos. Eu acho que essa ideia é legal, de um pouco fora. Acho que falta isso pra Indy, sabe? Começar a tratar ela, se dar o respeito, se tratar com mais carinho, porque vem corridas boas aí, o carro é legal, tem pilotos bons. Sobre a renovação, a gente bateu nessa tecla no último programa, realmente, principalmente em termos de brasileiros, passou uma lista, uma renca de brasileiros por lá nos últimos 10 anos, mas no fim continuou com Hélio e Tony. Vamos esperar. O André Negrão, que tá na GP2, deu uma entrevista, tava no Brasil, deu uma entrevista, falou que vai em agosto lá acompanhar uma prova da Indy de perto, que ele estuda e tal, isso como uma alternativa, quem sabe, é o nome. Não agradou muito na World Series, tá fazendo uma temporada mediana na GP2, mas quem sabe ele não se encontra na Indy. E tem o Felipe, o seu primo, né, Felipe, o Vitor Franzoni, que tá também nesse caminho. Vamos torcer, tem alguns brasileiros chegando, seria bem interessante. Ele fala todo o programa que o Franzoni é meu primo, mas não é, gente, tá? Antes fosse. Sobre a Indy, rapidamente, né? O ano realmente não começou como, já que a pergunta foi exatamente nesse tom, né? Não é o que a gente esperava, o ano, mas eu acho que não são por características que a gente deve crucificar. É diferente da Fórmula 1, quando a gente vê uma corrida ruim, a gente já cansou de apontar problemas, e a parte estrutural por trás que é muito problemática. A Indy não, a Indy foram, como o Raposo citou, realmente não deu certo, mas foram circunstâncias, foram as asas em São Petersburgo, a questão da chuva, enfim, Long Beach foi uma prova normal, eu acredito. Eu, ao contrário do Raposo, eu acho que a Indy se adapta a corridas de rua. A gente já teve excelentes corridas de rua, principalmente em Long Beach. Então eu não acho que seja o caminho. Claro que é bom ver a Indy correr. Eu queria, já falei isso até no ar, eu acho, né? Eu queria ver a Indy correndo em Austin. Poxa, imagina que legal. Mas eu não acho que o problema seja corridas de rua, até porque eles se adaptam a isso. Eles correm nisso há muito tempo. O que me preocupa na Indy, e eu falei isso aqui, fiquei feliz de ter falado, porque quando eu ouvi o rádio do Ray Hall, agora na prova de Birmingham, eu pensei comigo mesmo, nossa, ainda bem que eu falei isso lá atrás. Que o Ray Hall tem um rádio do Ray Hall, não sei se vocês separaram, que ele fala, né? Eu estou atrás do... É muito difícil andar atrás de um carro, perseguir um outro carro. O Ray Hall estava atrás do Ryan Hunter-Reay, se eu não me engano. Começando aquele momento em que ele fez o final de prova espetacular. E ele fala no rádio, assim, na TV americana, eles se calam e dá pra ouvir nitidamente ele falando. É muito difícil ficar atrás de um carro da maneira como nós estamos. E eu lembrei do comentário que eu fiz bem depois de São Petersburgo. Não sei, eu não concordo com a utilização dessas novas asas, desses novos kits aerodinâmicos. Até já tomaram atitude, sim, Raposo. Eles tiraram da Honda. A Honda tinha duas mini asas bem nas duas pontas do bico dianteiro, né? Eles tiraram. A Fórmula Indy mandou tirar aquelas asas. Foi uma restrição que eles fizeram com a Chevrolet. Então já tiraram algumas daquelas asas, que evita, como o Raposo falou, os toques que acabam voando muita coisa. É isso aí, pessoal. Chegamos aqui ao final dessa edição especialíssima do Café com Velocidade. A gente tentou responder o máximo de perguntas possíveis. Esperamos, né, que vocês tenham gostado. Eu já fico por aqui, ó. Vou me despedir primeiro dessa vez. De verdade, é muito bom gravar com eles ao vivo aqui, sabe? Ó,
Dá pra fazer isso, dá pra encostar. É muito melhor do que... dá pra dar risada junto. É muito melhor, às vezes, do que só no gravado. Mas, infelizmente, a distância, né, nos permite ter que fazer dessa maneira. É melhor do que não ter. Então, obrigada a você que nos assistiu até aqui. Esperamos mesmo que tenham gostado. E a gente volta aí de novo no Mixler ao vivo, no seu download, no seu feed, iTunes, enfim, onde estiver mais fácil pra você. Então, um abraço. Vou passar aqui. Ele. Então tá, um abraço, viu, gente? Tchau. Não tem muito mais o que falar, não. A gente fica aguardando, a gente fica nessa dependência do Fábio Campos vir nos visitar. Quando ele voltar, nós gravaremos outro vídeo. A gente sempre aproveita essas oportunidades para fazer esse novo formato, que é bem legal também, eu acho. Quem não gosta tem a opção de escutar o áudio, quem gosta tem essa alternativa. Então, eu me despeço, agradeço para vocês gostarem. Mandem seus comentários, o que vocês acharam em cima das nossas respostas. E agora eu vou passar para o Fábio Campos com a despedida do final de semana. Só agradecer e dizer que tudo isso aqui é pela comemoração, né? 350 edições é um número redondo, então valia a pena fazer alguma coisa diferente e por isso a gente tá aqui reunido. Primeiro, agradecer todo mundo aqui que mandou a pergunta assim meio de sopetão, né? Vamos gravar aí, começou a chover pergunta. Poxa, cada pergunta legal. É mais uma vez, né? Mais um reforço do nosso momento, como é bom, né? Como a gente tem ouvinte que tem conteúdo, que quer saber coisas que não são só as coisas básicas. Isso dá uma satisfação enorme. Então, eu acho que o mais legal desse programa foi justamente isso. Foi, de repente, veio um monte de pergunta legal e a gente encheu a pauta em questão de quase segundos. Então, muito obrigado. E a gente vai fazer mais coisas especiais. Como eu falei lá no começo, tá aberta a temporada dos Patreons, a gente vai fazer cada vez mais coisas legais. Tô falando sério, é verdade, ô Babi? Tá sim, compromisso com a verdade. Então, obrigado a todo mundo e fiquem ligados nos brindes e nas surpresas que ainda vem por aí. Tchau! Partiu festa. Que hora que é a festa? Hoje é festa. Cara, eu não aguentei a hora que eu vi olhando pra câmera. O cara derreteu. O cara derreteu no ar aqui. Você vai ver no vídeo. Você vai ver no vídeo. O cara começou a derreter. Ele derreteu. Calor, suor? Não, ele começou a rir tanto que ele derreteu. Olha essa foto aqui, ó. O cara começou... Não publica isso. Ele que mandou pro WhatsApp já. Nossa senhora. Esse é você, mãe. Tem que autorizar isso. O que a gente precisa divulgar isso? Tem alguma coisa errada ali?